Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho com todos, neste momento, o texto de Mateus, capítulo 24, do verso 4 até o verso 13. Lembrando que leio na versão fácil de ler. Jesus então respondeu: tomem cuidado para que ninguém os engane. Eu digo isso pois muitas pessoas virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas e ficarem sabendo de guerras. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Uma nação fará guerra contra outra e um país atacará outro. Haverá fome e terremoto por toda parte. Mas essas coisas serão somente o começo, assim como as primeiras dores da mulher que está para dar à luz. Nessa época, vocês serão presos e entregues para serem castigados. Vocês serão mortos e odiados por todos os povos por causa do meu nome. Nessa época, muitas pessoas vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar umas às outras. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. E a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas esfriará. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim, será salvo. Palavra de Deus, palavra de vida. Vivendo as dores que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Cristo, ao explicar aos seus discípulos que aquele magnífico templo em Jerusalém, do qual os judeus tanto se orgulhavam, ele iria ser demolido e não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram chocados com aquele anúncio e aguardaram até que pudessem estar em local mais sossegado e mais restrito e perguntaram a Jesus: Mestre,
nos conta quando estas coisas vão acontecer e quais ou qual será o sinal da tua vinda e o sinal do fim do mundo. O texto que acabamos de ler foi a resposta a esta pergunta. Quem puder, eu peço que tenha a sua Bíblia aberta aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Pode ser um livro físico ou uma mídia. E acompanhe os sinais que Jesus apontou de forma muito clara, dos sinais que hoje a igreja está vivendo, o nosso planeta está vivendo. Primeiro, no verso 4 e 5, a afirmação: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Não muito tempo atrás, tivemos mesmo aqui no Brasil, uma pessoa que se intitulou sendo o Cristo. E muitas pessoas seguiram esse falso Cristo. E ao longo de toda a história, tem aparecido pessoas que repetem este mesmo gesto. E não importa a parte do planeta que venham a surgir, sempre terão seguidores, porque eles enganarão a muitos. Aquele que corre atrás de fantasias, de vida fácil, de ganho fácil, quer seja de dinheiro ou de fama, sempre serão presas muito fáceis de serem enganadas. No verso 6, guerras e animosidades entre as nações. Sabemos que sempre houve ao longo da história. Ele pediu, não se assustem e não fiquem com medo, porque esse não é propriamente dito o sinal do fim, não é ainda o fim. No verso 7, haverá fome e terremoto por toda parte. No nosso país, um local que até então não tinha tais fenômenos, recentemente aconteceu um desses no sul do nosso país. E certamente irá voltar a acontecer, porque está preconizado na palavra de Deus. Eu sempre advirto, veja os eventos que acontecem e comparem com a palavra de Deus. Mas se você não a conhece, você está desarmado de informação adequada sobre o tempo do fim. Essas coisas são somente o começo das dores, é o que diz o versículo 8. No verso 9 é afirmado, notem bem, Jesus estava falando agora somente aos apóstolos em local reservado. E no verso 9 ele afirma, vocês, indicando, vocês, igreja que vai ser formada, vocês serão presos. E ao longo da história, como a igreja tem sofrido nas mãos de perseguições, mortos, torturados,
entregues às feras, e ainda hoje acontece em várias partes do nosso planeta. E não se assustem se vier a acontecer aqui, com o movimento progressista que quer banir por completo a palavra de Deus, o nome de Cristo, o cristianismo da vida do nosso país. Estejamos atentos e observemos, porque está acontecendo em nossas portas e por falta de conhecimento da palavra de Deus, não se dão conta do mal que isso representa para o nosso país e para as famílias. Serão mortos e odiados por todos os povos. Sempre diz que a Bíblia indica que a igreja não passará pela tribulação, mas os chamuscos da tribulação irá sim atingir os últimos dias da igreja na terra. Você está pronto para isto, meu irmão e minha irmã? Porque estamos vendo que estes fatos estão batendo à nossa porta. No verso 10, nessa época, muitos vão abandonar a sua fé, trair e odiar umas às outras pessoas. A nossa população carcerária no Brasil hoje, a maioria é composta por reclusos oriundos de lares evangélicos. É o que afirmam os nossos missionários que trabalham em presídios. Abandonando a fé, abandonando o ensinamento de berço e partindo para a ganância dos bens materiais, da vida fácil ou mesmo das drogas. Isto já está acontecendo no nosso país, nas nossas igrejas. Você que é fiel ao Senhor e anseia e espera pelo seu retorno, você conhece muitos que pertenciam ao grêmio dos salvos e que hoje estão no mundo perdido. Como diz aquele hino que cantamos, quantos que corriam bem, mas agora longe vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Uma verdade insofismável que nós vemos mesmo em nossos lares. No verso 11, surgirão falsos profetas. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. O nosso Brasil, o nosso planeta, está repleto de pregadores mercantilizando a palavra de Deus. E mesmo assim, seus templos estão repletos, porque querem ser enganados e buscam atalhos para suas vidas, imaginando que a vida eterna é aqui, ou que esta vida aqui permanece para sempre. Muitos serão enganados. No verso 12, a maldade vai se espalhar de tal maneira que o amor vai esfriar.
as relações entre as pessoas, hoje em dia, não é mais alicerçada no amor genuíno, que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Só pensam em coisas e bens materiais. O consumismo desenfreado retira o gozo, a alegria deste amor que se contenta, atrás de dinheiro, posições e coisas que nós não trouxemos para cá e que também não levaremos. Mas no verso 13 fala que um pequeno grupo vai permanecer. Ele usa o termo aquele que permanecer até o fim. Não fala aqueles que, aquele que permanecer até o fim será salvo. Meu amigo, se você não faz parte deste grêmio pequeno que ama o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele dá, abra mão das coisas deste mundo que você não vai levar. Não sejamos partes daqueles que permitem que o amor esfrie. Não sejamos parte dos que se permitem ser enganados. Sejamos parte dos que são presos ou dos que são mortos, se preciso for, em prol do reino de Deus. É isso que Ele espera do verdadeiro cristão que nasceu de novo e que ama e vive pelo seu Senhor, pelo que Ele é e não pelo que Ele dá de coisas desta vida. Que Deus abençoe. Curta, compartilhe esta mensagem, inscreva-se em nossos canais e coopere com este ministério. Amém.